Me chamo Rafael Scodelari, sou o CEO do Grupo Scodelar, tenho 35 anos, sou casado, pai da Antonella, que inclusive vai fazer um ano agora, Olha o só. amor da minha vida, minha filha. Estou nessa caminhada já faz um bom tempo. O Grupo Scodelar, eu fundei ele há 11 anos atrás, eu tinha de 23 para 24 anos. Aí de lá para cá é só história, né? Hoje estamos com 4 unidades em São Paulo, uma nos Jardins, na Rua Estados Unidos, outra, que é a mais antiga das unidades da Escodelar, no Alto de Santana, recentemente em Alphaville e Serra da Cantareira. E temos 2 agências internacionais, uma em Orlando, na Flórida, e outra que inauguramos bem recente, em Dubai. Estive lá recentemente, gostei do que vi, fizemos alguns negócios bilaterais, então agora nós temos uma unidade lá para ficarmos mais próximos dos árabes, que é lá onde está o dinheiro, não Nossa. é? Cara, Para nós podermos desenvolver negócios tanto de lá para cá, quanto do Brasil, indo também para os Emirados Árabes. você vai compartilhar um pouquinho, inclusive, disso aí, que eu vi que tem a galera investindo pesado também, brasileiro investindo lá nas Arábias, né? Em Sim, imóvel, no ramo bastante. imobiliário, principalmente, né? Sim, Saudi, que é a Arábia Saudita, e nos Emirados Árabes, principalmente em Dubai, né, que é a cidade mais populosa e a cidade mais conhecida dos Emirados Árabes. Cara, e conta você, quando deu início aí no mundo dos negócios? Como é que foi o seu início? A galera gosta muito de saber essas histórias. Nos negócios eu sempre estive, né? Então, desde pequeno eu sempre fazia rolinho de bicicleta, pegava uma bicicleta ali, reformava, vendia. A venda sempre teve no meu sangue. Agora, quando eu fui para a área da corretagem, quando eu migrei para ser corretor de imóveis, foi engraçado, porque eu estava fazendo análise e desenvolvimento de sistemas, eu era trainee no Banco Santander, na área de desenvolvimento, então eu já tinha um bom cargo, mesmo não sendo formado, porque eu sempre fui um menino que sempre estudou muito. E aí, estudando o meu mercado, estudando as carreiras dentro do banco, eu vi que ali eu ia ficar estagnado por um bom tempo. E eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, sempre fui um garoto ambicioso. Ganancioso não, porque ganância é um Sim, pecado, mas isso. ambição é uma virtude, Ambição é algo bom algo bom. demais. E eu sempre quis comprar uma casa para meus pais, eu sempre quis ter um carro importado, eu sempre quis viajar. E eu vi aqui naquele momento eu não ia conseguir fazer aquilo que eu queria e eu ia demorar para conseguir realizar tudo aquilo que eu almejava. E aí eu comecei a estudar o mercado imobiliário, as vendas, né? E aí eu identifiquei que as vendas era o ramo mais promissor e qual que é a mercadoria mais cara que uma pessoa pode comprar financeiramente falando, um imóvel. Então, teoricamente, o vendedor de imóveis é o vendedor mais bem sucedido que existe, porque ele vende o ativo mais caro que a pessoa pode comprar. Verdade. E aí, eu estudando esse mercado, conheci um corretor de imóveis que, cara, ali virou minha chave, parecia o lobo de Wall Street, sabe? Quando o cara começou a uau, 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 mesma coisa. E aí eu me lembro que era o Dodô, né, esse corretor, ele foi lá na faculdade visitar eu e o meu amigo, né, o Caio Rocha, que é corretor de imóveis, é dono de imobiliário até hoje também. E aí ele chegou já pedindo batata frita, pedindo Coca-Cola pra gente, a gente duro, né, porque a gente trabalhava, mas pagava a faculdade, pagava a moto, ajudava em casa, e a gente não tinha esse recurso para ficar indo em bar, comer batata frita, hambúrguer. E aí eu comecei a achar aquele estranho e perguntei, Dodô, quanto que você tira na sua profissão? Ele, cara, ó, esse mês eu tirei 20 mil. Cara, e na época, 20 Caraca. mil, imagina, 14 anos atrás, 15 anos atrás. 20 mil, mas como assim? Em um mês, sim, eu vendi tantos apartamentos. Ele trabalhava no segmento Minha Casa Minha Vida. Então ele Certo. sempre vendeu muitos imóveis. E eu, poxa, me explica mais, porque eu estava estudando o alto padrão, mas aí eu estava com medo, porque eu tinha que ter roupas caras, eu precisava estudar mais esse segmento, mas eu estou vendo que você é igual a mim, né? A gente veio da mesma região, mas me fala um pouco mais. Ele, Rafa, não precisa ser intelectual. Ó, eu vou pro plantão desse jeito que eu tô e vender apartamento popular. A mesma linguagem que a gente, e esse mês aqui eu ganhei 20 mil e eu tenho certeza que você pode ganhar até mais porque você é mais trabalhador que eu, porque eu não trabalho de domingo. Eu falei, Uhum. Dodô, então eu vou estudar e eu acredito que é, é uma questão de tempo eu migrar para essa profissão. Aí depois eu e meu amigo Caio, né? Depois que o Dodô foi embora,
A gente colocou os pós e os contras, poxa, a gente não vai ter salário fixo, mas em contrapartida, nós não vamos ter limite de ganho. Se o Dodô ganhou 20 mil, a gente vai ganhar no mínimo 20 mil. Só que a gente vai trabalhar mais do que ele. Então, a projeção é de ganhar mais do que 20 mil. Beleza, Caio? Vamos embora, vamos pedir demissão, pô, mas e aí e tal? A gente ficou nesse vai ou não vai durante algumas semanas, mas aí decidimos sair. E aí eu não fui para Minha Casa Minha Vida, eu fui para um médio padrão, foi um erro meu. Não sei se foi um erro, porque Deus sabe de todas as coisas. Talvez eu tinha que passar por aquele momento difícil para eu poder recalcular a rota, mas vamos lá. Vocês vão entender depois que eu entrar nesse assunto. E aí eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar, não é? Eu comecei a estudar o mercado, tirei o Cresce. E aí eu me lembro que corretagem, você não precisa fazer uma integração para você entrar na profissão e começar a trabalhar. Você já entra sem experiência mesmo, não é? Por isso que a barreira de entrada da corretagem ela é muito baixa, então por isso que tem muitos corretores de imóveis, mas pouquíssimos são bem-sucedidos. E vocês vão entender o do porquê, tá? Certo. E aí fui lá conversar nessa imobiliária, o gerente me contratou, falou meia dúzia de coisas comigo ali. Cara, é assim, quanto você quer ganhar? Falei, eu quero ganhar 5 mil por mês. Ele, não, é pouco. Falei, é pouco? Então quero ganhar 10. Ele, não, é pouco. Falei, não, é pouco 10? Quero ganhar 15. Ele, ainda é pouco, mas tudo bem, está contratado. Eu achei estranho. Falei, não, beleza, então se é 15 mil é pouco, tô no ramo certo, né? Ele, você tem terno? Eu falei, não, mas eu arrumo. Ele, tá bom, então. Amanhã você vai nesse plantão, anotou assim numa folha, num rascunho. Amanhã você vai estar nesse plantão, 7h30 da manhã, que eu vou estar lá te esperando, 8h30 a roleta, e vai ser seu primeiro dia de trabalho. Falei, beleza, fechado. Aí saí dessa reunião, né, de contratação, passei no RH, fizeram o cartão, o crachazinho para mim. Na época eu era cristão, porque Rafael já tinha, escodelário era difícil, então meu apelido ficou cristão. Já fizeram o crachá para mim, já estava integrada a empresa. Aí no dia seguinte fui lá pro plantão, né? Peguei minha motinha, fui para lá. E aí meu gerente não tinha chegado ainda. E aí, nessa roleta, eles escolhem os corretores para atender os clientes por sorteio. Certo. E aí o sorteio é o crachá. Eu peguei o meu crachá, coloquei na mesa para ele sortear. E aí o chefe dos corretores, na época, o coordenador, ele pegou meu crachá, olhou para mim e falou: Ixi, esse aqui não vai a lugar algum. E jogou meu crachá na minha cara. Ele falou isso. Imagina, primeiro dia de trabalho, o cara falou um negócio desse para mim. Já me desmotivou totalmente. Enfim, E marca, né? e marca. Aí eu Marca falei, muito, poxa, né? mas o que que eu fiz, cara? É. Eu era trainee do banco, aí lá eu ia crescer. Que loucura que eu fiz. Enfim, resubi na ópera. Fiquei 6 meses nesse plantão sem vender nada. Saí desse plantão com a moto em busca e apreensão, meu RA bloqueado na faculdade. Eu tinha que entrar empochando meu amigo, sabe? Os dois juntos, porque eu já não podia Senão, entrar. E aí eu ficava na ideia, tentando levar o segurança, mas eu levei durante 3 meses. Os outros 3 meses do semestre eu não consegui, então eu entrava junto com ele. Então, cara, tipo assim, eu saí desse plantão mais do que falido. Não tinha dinheiro pra nada, não tinha dinheiro Tá, pra almoçar. mas a quem te contratou e falou 15 pau é pouco, mas era comissionado, no Era caso. comissionado. Só que assim, Totalmente. você ia ganhar o não que é ele só você trabalhar. Para você ter uma musculatura de atendimento, para você poder converter o cliente em venda, você precisa entender do mercado, você precisa ter network, você precisa saber, você precisa se conectar, você precisa trabalhar. E não é só ir para o plantão, trabalhar como? Com estratégia. Eu não tinha um mentor. Hoje, os corretores do Grupo Escodelar, hoje estamos com quase 200 corretores, né? Nós temos 15 gerências, 2 diretorias, e nós temos uma universidade escodelar. Então, hoje, o corretor, antes de começar a trabalhar, Ele ele entende. estuda, ele sabe o que, que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Cara, você vai seguir uma trilha, esse roteiro, e você vai fazer exatamente isso que eu falar para você fazer, que você vai ter sucesso. Então, o corretor ele entra sabendo o que precisa fazer para poder ganhar dinheiro e fazer o melhor para o teu cliente, que na verdade é a cereja do bolo, não é ganhar dinheiro, é você fazer um negócio para o teu cliente, para ele propagar o teu trabalho e você vai ganhar comissão várias vezes. Esse é o jogo. É. E aí, cara, fiquei 6 meses sem vender, tava desistindo da profissão, eu falei, cara, vou voltar pro banco, liguei pro meu chefe na época, eu falei, Toledo, você tem uma vaguinha para mim? Ele, cara, para você tem, você é um menino bom, e eu dou um jeito, eu te contrato de novo. Mas aí a minha mãe, muito cristã, passou numa avenida e viu um stand de vendas. E ela falou: Rafa, eu quase bati o carro e eu te vi lá. Vai lá, que Deus falou que você vai prosperar lá. E aí eu, putz,
será que eu tento, não tento? Não tenho dinheiro pra nada, não tô ajudando em casa, tô todo Já tinha uma ferrado. vaga certa lá pra Voltando pro voltar, banco. voltando pro banco. Aí eu falei, não, deixa eu ir nesse stand, porque se Deus falou com a minha mãe, alguma coisa tem lá. Uhum. Aí eu fui lá, falei com o gerente, com a gerente na época. Ela me contratou, só que ela, diferente do primeiro gerente que eu tive, ela falou, eu vou te ajudar. Só que eu preciso que você se empenhe. Eu preciso da sua dedicação. Falei, o que eu mais tenho. Só que eu tenho um mês para vender, senão eu vou sair do mercado. Ela, em um mês você vai vender. Se você fazer o que eu te ensinar para você fazer, ok? Eu falei, beleza. Em um mês fiz a minha primeira venda. Depois veio o lançamento de fato, que eu vendi antes do lançamento essa reserva. E aí, resumindo, fui o campeão de vendas desse empreendimento. Tava quase desistindo, olha só. Caraca, Se eu tivesse desistido, provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês. verdade. E aí começou minha trajetória na corretagem. Aí nessa empresa de corretor bem sucedido, eu fui para gerente, superintendente e diretor em 6 meses. Foi muito rápido. 6 6 meses? meses. Eu fui o diretor Com mais quantos jovem anos? dessa companhia que era a maior da América Latina. Com quantos anos você tinha na época? Eu tinha 22. Caraca. E aí o que que eu fiz? Maluco, empreendedor doido, não é? Eu comecei a estudar o mercado de terceiros. Eu estava no lançamento. O que que é terceiros? Imóveis prontos. Falei, cara, o futuro tá aí, porque o lançamento, eu dependo de um projeto, malemar dois na região, na micro-região. Então, eu não consigo pegar esse cliente, colocar nesse muitas vezes. E se eu não colocar nesse, eu vou apresentar o quê? Só que os prontos, em todo lugar tem imóvel pronto. Eu não perco o cliente. O que que eu fiz? Saí dessa companhia como diretor, fui trabalhar como corretor numa imobiliária de prontos para eu entender como que era vender prontos, porque é diferente, tem diligência, você precisa entender da macro-região, dos pares da região, você precisa entender de economia, macroeconomia, de financiamento. Na planta, você falava de uma forma muito rasa sobre financiamento. Agora, o pronto não, você só recebe depois que sai o financiamento. Aí eu tomei a pílula do orgulho, fui trabalhar como corretor numa imobiliária. E aí, cara, essas imobiliárias de prontos, na época, não era imobiliária, era uma associação de corretores. Não tinha processo, não tinha cultura, era tudo muito atrapalhado. Aí o que que eu fiz? Falei, cara, ou eu volto pro lançamento, ou eu monto o meu negócio. Na verdade, eu nunca fui ambicioso ao ponto de ter uma imobiliária. Eu sempre quis ser um executivo de uma grande imobiliária, ser um diretor comercial, um diretor geral. Só que aí a situação fez com que eu abrisse o meu negócio, do meu jeito. E aí, em 2013, eu fundei a Escodelar, numa sala de 27 metros. Eu, meu cunhado, fazendo os contratos, e a minha irmã, que ficava no emprego e comigo. E depois de 11 anos, estamos aí, né? Voltando a dizer, 4 unidades aqui, uma em Orlando, na Flórida, uma em Dubai, mais de 200 corretores associados, mais de 1 bi em vendas no ano. Então, o empreendedor, ele tem que assumir riscos de vez em quando. Porque se eu não tivesse assumido o risco lá no banco de ter saído e ter virado corretor, eu não estaria aqui. Eu não estaria gerando essa receita. E não teria gerado esse número de empregos. Se eu não tivesse saído da diretoria que eu estava, para aprender o terceiros, para eu criar uma musculatura, para eu entender mais, eu também não estaria aqui. E muito menos saísse de uma companhia para abrir a minha, porque a gente sabe, empreender no Brasil é difícil. Vocês são empreendedores, vocês sabem como que é. Então, essa é a minha trajetória. Não herdei nada. As pessoas olham no Instagram hoje, né? Pô, vê esse almofadinha aí, ah, herdou do pai, tem um sobrenome bonito, mas nada disso, cara. Eu vim de uma família muito simples. Eu nunca estudei em colégio particular na minha vida. Estudei no Paul Gol, no Gastão Moutinho, no Gilson Funaro, que ficava lá na Coab Jardim Antártica. Então, a minha família é de uma essência humilde, mas eu nunca passei fome. Mas eu nunca tive recurso suficiente para, por exemplo, estudar num colégio particular ou fazer um cursinho de inglês.